Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, queridos irmãos que estão em casa também, nos acompanhando pelo Sistema Canção Nova de comunicação, nós sabemos, ou pelo menos deveríamos saber, mas nós sabemos, a importância da oração, a importância de levar uma vida de oração. E o nosso modelo por excelência é, claro, nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de hoje, nós escutamos que o Senhor foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração. Quantas vezes nós temos dificuldade de rezar, de participar de uma Santa Missa, porque imaginamos ou pensamos que demora muito, 1 hora, vai fazer muita falta mesmo, né? 1 hora. Quantas vezes temos dificuldade de parar para meditar a palavra, para rezar um terço. Se nós entendêssemos o quanto a oração é necessária, assim como o ar que nós respiramos, nós daríamos mais valor à oração. Faríamos questão de reservar um momento e não um resto para nosso Senhor. Quando der tempo, eu vou rezar. Está errado. A primeira coisa que nós devemos nos preocupar no nosso dia é rezar. É nos colocar na presença de Deus. É falar com Deus. Deus não é o nosso tudo? Não parece. Se Deus é o nosso tudo, Ele merece, então, sim, o primeiro lugar na nossa vida. Por isso nos colocarmos na presença de Deus, conversarmos com Deus, com o nosso amigo, com o nosso Pai. Volto a dizer, Jesus é o modelo. Ele já era um com o Pai, é um com o Pai, com o Espírito Santo, mas Ele nos deu o exemplo. Foi ao monte para rezar. E para escolha dos 12, ele passou a noite toda em oração. Para decisões importantes, muito contato com Deus. Para passos importantes, muito contato com Deus. Jesus estava para escolher os 12,
aqueles que estariam com ele para aquela missão de anunciar a boa nova, de curar os corações, o Senhor passou a noite toda em oração. Meus irmãos, devemos nos questionar como está a nossa vida de oração, como está o nosso contato com Deus. O Senhor passou a noite toda em oração e escolheu os 12. Como a oração é importante, como é importante nós termos contato com o Pai do céu. A oração nos liga a Deus. A oração é um diálogo com Deus, onde Deus fala com o homem e o homem fala com Deus. A oração, através da oração, meus irmãos, o Pai, o nosso Deus, Ele nos instrui. Você precisa de instrução? Você precisa de sabedoria? Você precisa de uma palavra? Você precisa de uma inspiração? O quanto nós precisamos. Se nós estivermos ligados a Deus, nós conseguiremos captar a vontade dEle para a nossa vida. E o quanto nós brigamos com isso, não é? Mas qual que é a vontade de Deus? Qual que é a vontade de Deus? Se ligue a Ele então. Converse com Ele. Através da palavra. Através da oração mental. Através da verbal. Reza um salmo. Pegue o Evangelho. Um trecho do Evangelho. Se coloque como um dos personagens da Sagrada Escritura. Imagine. O Senhor subiu ao monte para rezar. Se imaginem naquele contexto, subindo também ao monte. O que será que Jesus falava com o Pai? Fale também com o Pai. Converse também com o Pai. Mas conversar o quê? O que você está vivendo? O que é que você está vivendo? Dúvida com relação à sua vocação? Como educar seus filhos? Como enfrentar a autoridade, no bom sentido, né, de diálogo, né, de partilha, não de violência? Como viver neste mundo? É preciso ter esse contato com Deus. É preciso pedir a luz de Deus, a luz do Senhor. Através da oração, nós respondemos também ao chamado dEle. O Senhor escolheu os 12 e os quis como apóstolos. Apóstolos quer dizer enviados. E depois, no decorrer do Evangelho, a missão que Jesus realizou e os apóstolos estavam ali para ampará-lo. Em outros trechos do Evangelho, nós vamos verificar que o Senhor enviou os apóstolos e eles foram capazes também de realizar curas, milagres, porque eles iam em nome do Senhor. O nosso contato com Deus vai também nos capacitar para a missão. O nosso contato com Deus, a nossa comunhão, vai nos santificar, nos santifica. Por isso, a exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, busquemos o contato com Ele. Através da oração nos ligamos a Deus. E ligados a Deus somos salvos. Santo Afonso Maria de Ligório, ele dizia, ele ensinava, quem reza se salva. Quem não reza se condena. Tem rezado? Tem buscado o seu contato com Deus? Uma das formas de nós nos salvarmos é sim o nosso contato com Deus. É sim ter uma vida de oração, de comunhão com Ele. É através da escuta da palavra, é através da vivência da palavra, desse contato que nós tivermos com nosso Senhor. Meus irmãos, todos nós aqui queremos o céu, não queremos? Eu espero que sim. É preciso rezar. É preciso estar em comunhão com Deus. O nosso Deus não quer que nenhum se perca. Ele não quer perder nenhum de nós. Ele quer salvar a todos. E a melhor forma de nós nos salvarmos é através de uma vida de oração.
porque a vida de oração nos leva à santidade. A vida de oração nos ajuda a examinar o que é bom, o que é ruim, a optar pela justiça e não pela injustiça, a optar pela santidade e não pelo pecado, como nós também escutamos na primeira leitura. O Senhor não quer, não deseja a morte do pecador, mas quer a sua salvação. Mas São Paulo alertou que aqueles que são injustos não herdarão o reino dos céus. Os impuros, os ladrões, os beberrões não herdarão o reino dos céus. É preciso conversão. E como haverá conversão, senão através do contato com Deus? Como haverá crescimento espiritual se nós não tivermos contato com Deus? Grande verdade é essa, meus irmãos. O Senhor ama o pecador, mas não ama o pecado. Então busque a comunhão com Deus. Busquemos a comunhão com nosso Senhor. Pecador, pecadora, deixe o pecado. Em Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, o Senhor ensina: por minha vida, oráculo do Senhor Javé, não me comprazo com a morte do pecador, mas antes com a sua conversão, de modo que ele tenha vida. Convertei-vos, afastai-vos do mau caminho. Nos voltemos para Ele, busquemos a comunhão com Ele. Deus não quer a morte do pecador, Deus quer a vida. Deus quer a sua vida. Deus quer a sua salvação. A sua salvação. Rompamos, meus irmãos, definitivamente com o pecado. A oração nos permite viver a comunhão com o Pai. A oração nos faz santos. A oração nos faz romper definitivamente com o pecado. Que o Senhor nos ajude a fazer este caminho de santidade através da comunhão com Ele. Que o Senhor nos ajude a fazer este caminho de santidade, de comunhão com Ele. Reservemos tempo para a oração. Reservemos tempo para estar com Ele. Nós estamos vivendo com tantas coisas, convivendo com tantas coisas. Será que Deus não merece a nossa atenção? Claro que merece. Então busquemos o recolhimento, busquemos estar com Ele para poder discernir, para poder acertar e para poder viver a santidade. Porque Ele nos quer todos salvos. Comunhão com Ele, rompimento com o pecado, vida de santidade. É isso que o Senhor deseja de nós. A exemplo de Jesus, nós estamos também aqui neste monte, buscando esta comunhão com Deus. E que Ele fale ao meu e ao seu coração. E o que o Senhor fala ao seu coração hoje? Preciso buscá-lo mais, preciso amá-lo mais, preciso romper com os grandes pecados, mas também com os pequenos pecados, para ser salvo. Que o Senhor nos ajude a fazer este caminho de santidade, através da comunhão com Ele, através da oração. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Que o Senhor aumente em nós o desejo de rezar, de estar em comunhão contigo, de não fazer mais pactos com o mal, mas unicamente com o Senhor. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado por me despertar, nos despertar para a comunhão contigo. Ao Senhor a honra, a glória, o louvor. Amém.